Oi pessoal, sou Alex Mantesto, estou aqui mais uma vez pelo Fotogestão, onde a gente dá dicas e informações sobre como você se desenvolver na carreira de fotografia e melhorar seus negócios, visando sempre o atendimento a cliente e a lucratividade. Hoje eu vou falar mais de uma dica, né? A gente tem feito os posts sobre dúvidas que as pessoas mandam pra gente, mas hoje na verdade a gente vai começar uma série de dicas e a gente vai começar a intercalar perguntas e dicas sobre gestão. Hoje a gente vai falar de como vender mais fotos em seus ensaios. Uma das estratégias que um fotógrafo tem é vender mais foto. E aí a gente vai conversar sobre isso. Qual que é o desafio? Quanto mais foto eu vendo, mais lucro eu tenho. Né? Quando eu penso na estruturação de um ensaio, eu já vou ter um trabalho para estruturar o ensaio, para convencer o cliente a ser fotografado. Uma vez que ele está lá, eu posso conseguir vender mais fotos e conseguir uma lucratividade maior com isso, porque a estrutura, teoricamente, já está paga. Qual a lógica disso, né, em 4 etapas que normalmente as pessoas fazem? A primeira, oferecer um pacote com fotos restritas. Então, em vez de oferecer um pacote com fotos ilimitadas, eu vou oferecer um pacote com um número X de fotos. 50 talvez seja muito. O que eu vejo muito no mercado é entre 20 e 25 fotos. Algumas pessoas já oferecem 3 ou 4 opções de pacote, tipo uma com 10, 20, 30 fotos. E aí você limita o quanto que aquelas pessoas, os seus clientes, estão podendo comprar de foto. Chegou na hora do ensaio, qual é a estratégia? Produzir mais fotos, né? Então, quando eu penso na produção daquele ensaio, eu não posso ter só uma, duas cenas, um ou dois looks. Eu tenho que pensar numa forma em que eu consiga produzir mais fotos para que eu tenha material para apresentar para esse cliente depois. Tanto para garantir as fotos que eu planejei, né, o tanto de fotos que ele comprou no ensaio, quanto para estimular a sistemática de venda de mais fotos. E no terceiro passo é fazer a seleção de fotos do cliente se tornar maior. Ou seja, eu apresento para o cliente 80 fotos, 60 fotos, e ele tem que selecionar 20. Então eu falo, cliente, tá aqui as fotos que a gente fez, você seleciona o que você quer. E a tendência normalmente é que ele selecione fotos extras, e aí você vende essas fotos extras. Né? Então é um processo muito linear do ponto de vista de estratégia. Eu faço um pacote com fotos com um número de fotos limitado, faço mais fotos durante o ensaio, tanto para garantir as fotos que ele contratou, mas principalmente já visando a venda das fotos extras. Coloco para ele selecionar mais fotos, né, do que eu ofereci, deixo ele livre, e aí eu tenho também que garantir que as fotos que eu estou apresentando sejam boas, que tenham variação. Não adianta eu mostrar 4 fotos muito similares. Eu tenho que ter variação dessas fotos para que ele fale, putz, essa é boa, essa aqui também, eu quero as duas. E aí ele vai acabar selecionando mais fotos. E eu vendo fotos extras. É importante que a sua proposta já contenha o valor dessas fotos extras ou que já contenha os pacotes de quebra a mais, caso o cliente depois venha querer. Então, olha, você contratou o pacote de 20, mas agora você selecionou 30, a gente tem esse outro pacote com 30. Então, isso já tem que estar claro na hora que ele contrata para depois falar, não, mas eu não sabia, etc. Então, essa sistemática é ótima. Será que é possível melhorar isso? Né? Ter mais resultado com isso? Sempre é, né? E aí aqui eu vou trazer um exemplo do Newborn Photo Conference, que a gente acabou de participar alguns dias atrás, e o palestrante William Esposito, ele falou de uma sistemática que eu acho sensacional. Eu já tinha visto com alguns outros fotógrafos, mas ele realmente detalhou lá e funciona muito bem para você conseguir vender fotos extras. Como que é isso? Ele apresenta essas fotos para a seleção logo depois do ensaio. Então, acabou o ensaio, ele apresenta as fotos para o cliente selecionar, ainda enquanto ele está na emoção de ser fotografado. O momento do ensaio para um cliente que não está acostumado a ser fotografado envolve emoção, envolve a sua direção, envolve uma realização muitas vezes. Então ele ainda está envolvido com aquilo tudo. Se eu consigo fazer com que ele selecione as fotos naquele momento, isso ajuda demais a alavancar essa venda, a selecionar mais fotos ainda. Quando eu estou do lado do cliente, eu consigo conduzi-lo, né? Eu consigo fazer com que ele selecione mais fotos. Quando ele faz isso longe, na casa dele, eu não estou ali. Ele vai parar, vai ficar analisando e eu não consigo direcioná-lo às fotos que eu também acho melhores ou que eu consigo mostrar para ele que vale a pena ele ter.
Como fazer isso de uma forma bem eficiente? Que foi uma das coisas que o William apresentou e depois ele até tem postado alguns vídeos no Periscope sobre isso. Primeiro passo. Isso agora falando da sistemática de vender ali logo depois do ensaio. O cliente vai levar coisas e vai se arrumar. Né? A hora que o ensaio acabar, ele vai começar a se arrumar para ir embora. Nessa hora que você vai e baixa as fotos no seu computador. Fala, olha, tá aqui no camarim, tá aqui no meu estúdio, pode ficar à vontade de arrumar as coisas, eu só vou ali salvar as imagens e tal. E aí você monta um slideshow. Uma coisa simples, não precisa ser nada sofisticado, o próprio Lightroom faz essa geração de slideshow, existem outros softwares que são até mais adequados para isso e fazem de forma muito mais fácil. Qual é a sistemática? Pus as fotos ali, coloco uma música envolvente, uma música que seja tranquilinha, para mostrar essas fotos de uma forma menos fria. Passo 2. Convido o cliente para ver as fotos. Ele acabou de fazer aquele ensaio, ele está muito ansioso para ver as fotos. Eu nunca vi um cliente nem modelo que fotografasse e não quisesse ver as fotos logo depois. Então ele vai querer ver. E aí durante a exibição, você faz comentários sobre as fotos. Mas o ideal não é fazer comentários sobre a foto, é fazer comentários sobre o cliente na foto. Como você está linda, olha como o seu marido está olhando de forma apaixonada para você, olha como seu filho ficou lindo, o sorriso dele está lindo nessa foto. E aí você vai direcionando o cliente para as fotos que realmente você acha importante que ele tenha e até incentiva a comprar mais fotos do que ele compraria normalmente. Esse incentivo, falar dele na foto, vale muito mais do que falar que a foto é linda. Então é muito importante você incentivar as características do cliente, para ele ver que aquela foto funciona muito bem para ele. E aí no passo 3, quando acabar a apresentação, você fala, vamos selecionar, né? E aí a coisa está mais ou menos andada. Porque quando o cliente faz sozinho, que a gente falou, ele está na casa dele. E aí ele começa a negociar com ele mesmo, ele começa a fazer a contagem de fotos para ficar dentro do pacote, ou o mínimo possível além do pacote. Porque ele vai começar a fazer conta, ele começa a fazer decisão, deu 10 a mais. Não, 10 a mais é muita coisa. Então eu vou tirar mais 5. Ele vai e sofre para tirar mais 5. E você não está ali do lado para negociar, até para propor alguma coisa diferente para ele. Então, estando ali do lado, funciona muito bem. Uma dúvida que depois algumas pessoas me fizeram, falaram, tá, mas e se eu trabalho atendendo em casa? Eu consigo fazer isso? Claro, né? O que você fala para o cliente? Olha, a gente acabou de fazer as fotos, antes de eu ir embora, por segurança eu vou salvar as fotos aqui no meu notebook para eu ter em 2 lugares, tudo bem? E aí você vai, baixa as fotos, tem um assistente, você mesmo arrumando as coisas, enquanto isso baixa as fotos lá no computador, e daí para frente é o mesmo roteiro. Ele fala, olha, acabei de baixar, você não quer dar uma olhada para ver como ficou? É claro que a pessoa vai ver. Né? Eu sei que você está na casa do cliente, que é uma situação um pouquinho mais invasiva, mas normalmente a pessoa reserva um tempo para ficar com você e ela tem uma curiosidade enorme de ver como essas fotos ficaram. É aí que a gente faz a mesma sistemática, tanto no estúdio quanto na casa do cliente. Ok? Então, essa foi a dica de hoje, de como a gente realmente converter mais fotos, que é uma forma ótima de conquistar mais lucratividade. Porque uma vez que o ensaio está feito, o tratamento de foto é um pequeno trabalho, mas a foto já está feita e você vai ter um lucro maior ainda em cima daquelas fotos. Certo? Espero ter ajudado bastante gente e continuo reforçando. Nossas formas de contato estão no site, então acompanhe os nossos posts no site fotogestão.com.br, segue nossa página no Facebook e também se inscreve lá no canal do YouTube. Assim você vai ficar sabendo de tudo o que acontece. E uma vez que entra no site, é fundamental se cadastrar na newsletter. A gente vai avisar pela newsletter as coisas que a gente vai começar a publicar e etc. Então, não perca essas informações. Ok? A gente se vê na próxima. Obrigado.